Boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma noite de palestra aqui no nosso centro Dona Guiomar. Antes da gente começar, eu passar a palavra para a Vânia, só uns recadinhos rápidos, tá? Questão do celular, vou pedir para todo mundo desligar ou deixar no vibra, para não atrapalhar a palestra. Vamos evitar as conversas paralelas também, para que a gente possa aproveitar melhor a palestra. Depois da palestra, a gente tem a nossa sessão de passes magnéticos, e aí quem quiser participar, é só permanecer sentado, que a gente vai colocando lá para dentro da sala do passe, tá bom? E depois do passe, nós temos o atendimento do TDM, né, que é o tratamento para depressivo magnético, tá? Isso aí, tá errado, hein? Pelo magnetismo. Então, quem também quiser participar, quem nunca participou, também só permanecer sentado, voltar depois do passe, que a gente vai colocando também para fazer o tratamento, tá? Lá fora tem 2 cadernos de intenções, caderno para encarnados e desencarnados. Então, quem quiser também colocar alguém em intenção, a gente só pede que escreva o nome completo da pessoa e durante a semana a gente faz um trabalho com os cadernos, tá? Às quarta-feiras, amanhã, nós também abrimos a casa para um atendimento espiritual. Então, quem quiser também vir, se é de algum outro tratamento, pode vir, não precisa marcar horário. A casa abre às 20h15, tá? Às 20h30 a gente começa os atendimentos. A gente tem um quadro agora ali atrás, onde estão descritos os palestrantes que vão ser durante o mês, tá bom? E no domingo, no sábado, dia 14 agora? Dia 7. Por que eu estou no dia 14? Dia 14 tem alguma coisa importante. Dia 7 nós teremos a nossa pizza, que já foi encerrado as vendas, tá? Então só o pessoal pode vir buscar aqui quem comprou. E também teremos um bazar beneficente, tá? Então quem quiser também, as meninas aí prepararam umas coisas bem legais aí, um precinho bem acessível. Então avisa aí o pessoal que tá bem interessante aí o bazar, tá? Nós pedimos doações de potes plásticos, aqueles de sorvete, para quem que nós entregamos para o pessoal do Pão Fraterno, que distribui comida para moradores em situação de rua. Então quem que tiver lá em casa esses potes vazios, pode trazer para cá, que depois a gente passa lá para o pessoal do Pão Fraterno. Também pedimos doações de roupas, alimentos não perecíveis, né, para a gente também faz um trabalho também com o pessoal em situação de rua. E temos aqui também a nossa biblioteca. Então, quem quiser também, depois pode dar uma olhadinha, pode pegar o livro, levar, não precisa marcar nada. Se quiser, depois que ler, quiser trazer de volta, deixar aqui, pode deixar, ou passar para outra pessoa. É importante a gente movimentar a nossa biblioteca aqui também. E também avisar que nós estamos no YouTube, um canal no YouTube e um canal no Instagram. Então, por favor, divulguem para os seus familiares, para os seus amigos, para ajudar a gente também nessa evangelização, tá? Acho que é isso. Primeira vez aqui na casa, eu acho que nessa casa aqui, somente vocês, né? Os demais já vieram. E a gente pergunta, tem alguém que fez aniversário essa semana? Ou vai fazer? Ou está com vergonha de falar? É mesmo? É verdade, gente. O pessoal acha que faz aniversário aqui só no segundo semestre, mas tudo bem. Tá chegando, né? Bom, então é isso. Antes de passar para a Vânia, eu vou ler uma mensagem aqui do livro Sinal Verde e fazer uma oração inicial para a gente entrar em harmonia com a casa. Hábitos infelizes.
Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade, escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros, comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio, fugir da limpeza, queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos, ignorar conveniências e direitos alheios, fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo, irritar-se por bagatelas, indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar, desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias, contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem a ouve, zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes, analisar os problemas sexuais, seja de quem seja, deitar conhecimentos fora de lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência, desprestigiar compromissos e horários, viver sem medo, agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios, contar vantagens sobre a desculpa de ser melhor que os demais, gastar mais do que dispõe, aguardar honrarias e privilégios, não querer sofrer, exigir o bem sem trabalho, não saber aguentar injúrias ou críticas, não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos, desacreditar serviços e instituições, fugir de estudar, deixar sempre para amanhã a obrigação que pode cumprir hoje, dramatizar doenças e dissabores, discutir sem raciocinar, desprezar adversários e endeusar amigos, reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer, pedir apoio sem dar cooperação, coordenar os que não possam pensar por nossa cabeça, condenar, os que não possam pensar por nossa cabeça, aceitar deveres e largá-los sem considerações nos ombros alheios. Meu Deus do céu, pensei que não ia acabar mais essa lista aqui, é bastante coisa, né? O que me chamou a atenção foi essa, não querer sofrer. Olha, todas são importantes, mas interessante isso, né? Nós como os espiritualistas, a gente sabe que o sofrer às vezes é uma necessidade, entre aspas, né? E por isso que estamos aqui, sofrendo para aprender. Então, pensando, em toda essa lista de coisas que não são boas, nem um pouco boas, eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos, para a gente refletir um pouquinho, entrar na harmonia da casa, pedir ao Mestre Jesus que mande seus espíritos de luz aqui hoje, que já estão aqui ajudando no trabalho, para que possa nos iluminar, para que a gente possa aprender mais um pouquinho e sairmos daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Sim. Fica à vontade. Não. Boa noite a todos. Que sejamos nós todos bem-vindos a esta casa de oração, onde buscamos a paz de nosso Mestre Jesus. Hoje, a reflexão nossa é sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Sobre isso que nós vamos refletir hoje. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a... Jesus sempre começava as palestras dele assim, as parábolas dele assim. Então todas as vezes que nós vamos ler, ouvir as parábolas de Jesus, temos que refletir sobre o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha.
E feito com os trabalhadores ajuste de um denário por dia, um salário. Mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça, ociosos. E disse-lhe: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto da hora 6ª e junto da 9ª, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora tornou a sair. E achou outros que lá estavam e disse: por que estáis vós aqui o dia todo ociosos? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o jornal, uma jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um o seu salário, o seu denário. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que havia de receber mais, porém também esses não receberam mais do que dinheiro a cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia, o sol? Porém ele respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agravo? Não convieste tu comigo num denário, num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último quanto eu dei a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando nós olhamos para esta parábola dos olhos terreno, não olhando para o que disse Jesus, o reino dos céus é semelhante a, nós achamos um tanto injusta. Porque nós olhamos e pensamos: tá, mas aqueles que vieram de manhã, trabalharam o dia todo no labor do sol, enfrentando o cansaço, e trabalhou até as 6 horas da tarde. E o senhor da vinha ia lá buscando na praça. E chegando na 9ª hora, pegou aqueles que só iriam trabalhar 1 hora, porque na 10ª hora seria o acerto de contas. E aí o senhor vai, chama os que chegaram por último e pagou o jornal inteiro, uma jornada inteira. Será justo? Muitas vezes nós pensamos nessa parábola. Mas quando nós olhamos, o reino dos céus é semelhante a... Então, Jesus, em todas as suas parábolas, ele não olhava pelo olhar terreno. Ele não olhava pelo merecimento. Eu mereço ganhar mais porque eu cheguei cedo. Ele olhava para cada um. E para o grande Senhor, o valor todo nosso é igual. Valemos 1 denário, 1 dinheiro, 1 salário, 1 jornada. Tanto para aqueles que veio cedo, tanto para aqueles que começaram na 9ª hora. E quem são os que vieram cedo? Será que já paramos para pensar quem são os trabalhadores que vieram cedo na jornada no trabalho? São aqueles que começaram logo no início. Os profetas, Moisés está aqui, no item 3. Todos aqueles profetas que vieram ali, desbravando a terra. E os da 2ª hora? O segundo chamado foram os discípulos, os mártires, os sábios, os filósofos.
veio também preparando a lavoura, a colheita, a vinha do Mestre. E quem são os trabalhadores da terceira hora? Somos nós, os espíritas. Não somente os espíritas da doutrina, mas todos aqueles que agem com o espírito, aqueles que estão dentro de uma visão. E quando isso findar? Todos os espiritualistas, todos aqueles que carregam aqui, que aceitam o sofrer aqui para a vida futura. Somos nós, os espíritas, que carregamos em nós a grande responsabilidade também de a quem mais foi dado, mais vai ser cobrado. Então hoje nós temos um conhecimento da vida após essa vida, da vida verdadeira. E é isso que estamos fazendo. Juntamos um pouquinho de amigos aqui, meia dúzia de pessoas. E essa meia dúzia de pessoas vai levar para mais meia dúzia de pessoas um conhecimento e vai acolhendo a todos. É isso que estamos fazendo, os trabalhadores da terceira hora. Qual é o trabalho? Às vezes nós pensamos, será que estou fazendo o que é certo? Qual é o trabalho desta grande seara? É simplesmente exercer o Mateus 25. Ler aquele trecho, trazer para a nossa memória e ao final do dia, de cada jornada nossa, parar e pensar, será que estou fazendo o que é certo? Será que estou fazendo o que é correto? O que diz Mateus 25? Quando Jesus disse, eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estive preso. Eu estive nu. Eu estive doente. Foste me visitá-lo. Me vestiste. Será que estamos fazendo isso? Mas estamos olhando para todos esses irmãos como o reino dos céus é semelhante a muitas coisas. Quando olhamos uma parábola, um pedido de Jesus, um ensinamento, temos que abrir um leque. E não somente olhar pelo lado materialista, e sim espiritualista. Então, quando tem alguém com sede, alguém com fome, alguém preso, alguém doente, alguém sem vestimenta, olhar como o reino dos céus. Às vezes a pessoa está com sede, mas não é a sede da água, somente alguém batendo e pedindo uma garrafinha de água, ou nós oferecendo uma água. É muitas vezes sede, porque a alma está fervendo. É a sede da mulher que estava ali na beira do poço e que Jesus lhe falou, mulher, se você beber da água que eu ofereço, não terás mais sede. Será que a alma dela não estava em tormento? Com sede? A mente dela estava perturbada? E Jesus ali oferecendo uma água. Porque ela já estava se desconhecendo de si. Quem era ela? Que Jesus disse, teve 5 casamentos, 5 maridos e nenhum é o seu. Como estava ela por dentro? Numa sede de sossego, de paz tão grande? E aqueles que têm fome? É fácil para nós encher um pote, fazer uma sopa e doar. E a pessoa mata a fome? Sim, é necessário. Temos um corpo aqui nessa travessia de vida. Mas muitas vezes é a fome da alma. É a fome de um abraço, é a fome de um aconchego, é a fome de alguns minutos, é a fome de um telefonema, de um filho, de um neto, de um sobrinho, de um pai. E nós não olhamos
por outro lado? E aqueles que estão nus? É fácil também doar uma roupa, arrancar do guarda-roupa, o que não nos serve. Sim, isso é necessário, o frio está aí, o frio dói. O frio dói a carne, o frio dói os ossos. É necessário a gente olhar e falar, vou agasalhar o meu irmão. Eu preciso aquecê-lo. Ele está sem roupa. Mas olhar para o outro lado como o reino dos céus é semelhante e olhar para aquele que perdeu as roupas. Nessa caminhada de vida, vem vindo. Pelas tentativas e erros, hoje estão envergonhados. Perderam a roupa do caráter, pelos seus erros. E hoje estão se sentindo nu. Então nós vamos lá e vestimos ele com uma esperança de que o amanhã será melhor. Vestimos com a roupagem do Evangelho. Olha, deixa o passado. O passado é uma experiência. O futuro não existe. Tudo que temos é um eterno agora. Agora vista-se. Agora vamos comigo tomar um passe. E às vezes nós trabalhamos tanto tempo numa empresa e o amigo do lado não sabe que somos espírita. Não sabe que somos espiritualista. Não sabe o que é ser espírita. E ainda hoje, na sociedade, as pessoas têm medo dos espíritas. Têm medo do que faz dentro de uma casa espírita. E nós ali ficamos ali quietinhos. Ao invés de vestir aquele irmão que está dentro da ignorância e falar, olha, Jesus disse, não julgai. Mas tudo bem, já que está julgando, primeiro conhece, vamos lá, recebe um passe, não, eu não vou, vamos comigo. Eu vou toda semana e volto vivo. E você também vai voltar. Então vamos lá comigo, você vai ver o que acontece. E essa pessoa vai começando a melhorar. E o mundo dessa pessoa vai melhorando e daqueles que estão em volta também. Está em nós essa responsabilidade. Procuramos Jesus o tempo todo. E Jesus nos procura também. Mas Jesus disse a Humberto de Campos, aquele que me procura no trabalho com o próximo, me encontra mais cedo. Nessa seara do mestre, nesse trabalho na vinha, para que colher a vinha? Para que colher a uva? Para transformá-la em vinho. Para que trabalhar nessa seara? Fazer transformações em corações de pessoas. Onde vamos encontrar Jesus mais cedo? Trabalhando com o próximo necessitado. Vamos visitar os doentes? Vamos. Temos visitas em hospitais, em casa, nos nossos grupos. Mas não é doente só na carne, só no corpo. Porque toda doença na carne, no corpo, é cura para a alma. Mas e aqueles que ainda não conseguiram passar para o corpo a sua dor, a sua doença, e está ali. Está com aquela doença por dentro e não fala, numa depressão profunda, numa ideação ao suicídio, numa ansiedade, morrendo de medo do futuro. E nós, com o conhecimento que temos, o que devemos fazer? Levar a transformação a esses irmãos. Também podemos entender essa última hora, esses trabalhadores da última hora, como trabalhadores, o último convite para essa última reencarnação. Vemos o mundo de regeneração aqui. A Terra vai passar um mundo melhor? Vai passar um mundo melhor. Mas com corações humanos melhor. Cada mente, cada alma iluminada
cada pontinho de luz. Então os seus habitantes se tornam luz. A Terra é um planeta de luz. Ela não vai virar um planeta melhor a passe de mágica, somos nós. Encarnação a encarnação. Degrauzinho a degrauzinho. Tentativas e erro. Errou, corrige o erro, aquele erro não erra mais. Aí vai aprender outro, e de aprendizado a aprendizado, vamos ali. Iluminando nossa mente, nossa alma, nosso corpo e cada um, os habitantes da Terra, todos iluminados, então a Terra será um planeta de regeneração. Essa parábola é um convite para nós. O que estamos fazendo do nosso tempo, o que estamos fazendo da nossa vida, o que estamos fazendo da nossa encarnação aqui, porque antes estávamos distraídos na praça, não é assim que está escrito? E passou o Senhor na praça e pegou aquelas pessoas que estavam ali posto ao trabalho. O que tem na praça? Senão diversão, senão prazer, senão brincadeiras. Estávamos lá brincando, mas de repente o Senhor chama ao trabalho. São muitos, são todos chamados, poucos os escolhidos, porque é nós que escolhemos se queremos ou não. A praça estava lá cheia. Um pouco aceitou. E depois ele passou de novo, ele não desiste nunca, porque a seara é muito grande. E passou de novo, e passou de novo. E nós, que somos os trabalhadores da última hora, onde estávamos? Brincando na praça, distraído? Ali entretido na nossa vingança, no nosso ódio, no nosso coração amargurado, contido em mágoas, mas ele não desistiu de nós. Na 9ª hora, passou no finalzinho da tarde, no finalzinho desse tempo, talvez a última encarnação aqui, e mesmo errando, distraído em outros tempos, ele nos assalariou. Com um jornal, com uma jornada, com o denário daqueles que vieram primeiro, que passaram as suas vidas dedicando ali, temos o mesmo valor. E está em nós uma grande responsabilidade de cuidar um dos outros. É esse o trabalho. E o trabalhador somos nós. Nós quem? Nós, na nossa simplicidade de vida, na nossa humildade de vida, na nossa tarefa no dia a dia. Aquele que é doméstico, fazendo o seu doméstico todo em si, dedicando tudo. Aquele que é médico, aquele que é cozinheiro, aquele que é enfermeiro, aquele que é um atendente, aquele que planta, aquele que colhe. Todos nós, cada um dando o máximo de si. Tudo que está ao nosso alcance. Joana de Ângeles dizia, aquele que realiza tudo o que está ao seu alcance, ele realiza o máximo. Então nós fazendo tudo o que está ao nosso alcance, dentro da nossa missão de vida, dentro dessa encarnação, nós estamos realizando o máximo. E vamos ter o mesmo salário perante Deus. Não importa o que somos aqui, a que hora chegamos. Quem são os trabalhadores? É a viúva. Que estava ali Jesus e seus discípulos. E de repente olhando ali, cada um fazendo a sua oferta. Aquele que tinha mais, chegava e entregava várias moedas e fazia aquele barulhão. Ah, ele deu muito. Chegou a viúva, ela só deu o que ela tinha. Ela chegou com umas moedinhas e colocou ali em silêncio, quietinha, e saiu. E Jesus disse, olha, quem deu mais? Ele, não, ela. Ela deu tudo o que ela possuía. Então ela deu mais.
E às vezes nós nos perguntamos, será que eu estou trabalhando certo? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso? Eu não tenho conhecimento nenhum. Mas dentro do nosso conhecimento nós damos tudo o que temos, então nós damos mais. Allan Kardec, na Viagem Espírita de 1862, ele disse assim: coloco-me em primeira linha a consolar os que sofrem, reerguer a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, de suas dores, do seu sofrimento, do suicídio, detê-los talvez no abismo do crime. É uma tarefa fácil? Não, não é. Mas se nós dermos tudo o que nós temos, o nosso conhecimento, a nossa vontade, de ver um irmãozinho ali sofrendo, eu preciso ajudar. De ver uma família sofrendo, no que eu posso ajudar. Às vezes está os nossos irmãos ali num pé de guerra. O que precisa? Eu preciso levar mantimento, eu preciso levar roupa? Não estão com sede dessa água, com fome desse pão, com frio precisando desse agasalho. Não. Eles estão com sede, com fome do Evangelho, precisando de agasalho porque está atravessando a noite escura da alma e aí sente frio. E dá o desespero. E a primeira porta a abrir e entrar é o suicídio, que cresce desesperadamente em nosso meio. Então nós, os trabalhadores da última hora, quando olhamos para essa parábola, nós vamos entender que não estamos enganados. Porque quando olhamos e falamos, nossa, mas não é justo. Não é justo. É justo. Para Deus é justo. Deus olha para nós de uma forma diferente com que nós olhamos para os outros. Nós olhamos já julgando. Olhamos, esse merece, aquele merece, o outro merece e eu mereço. Eu mereço ganhar mais porque eu cheguei cedo. Ele merece ganhar pouco, ele merece ganhar metade porque ele chegou no meio do dia. Aquele merece ganhar um pouquinho mais porque chegou depois. Quem chegou no final de tudo não merece ganhar nada e levar algumas uvas para casa só. Mas Deus olha lá dentro do coração. Aquele que chegou por último, qual é a necessidade dele? De repente o que chegou primeiro não tinha tanta necessidade assim. Então, o Senhor da vinha foi lá e pagou o que combinou. E quando ele passou por último, ele não prometeu o que pagaria. Os do meio, ele falou, pagaria o que for justo. A metade do dia. Porque ele passou, na 9ª hora, ele só falou, vai lá ajudar a colher. Ele nem prometeu o salário. Porque ele ia fazer as contas, preciso ver o quanto esse vai merecer ganhar. Aí ele olha por dentro, como está a situação desse. É assim que devemos olhar para nossos irmãos, sem julgamento. Como está a situação desse irmão? Às vezes, dentro do nosso trabalho, trabalhamos com um aqui e outro aqui. Esse insuportável uma vez, esse 2 vezes. E ali já julgamos. Está terrível trabalhar nesse lugar, eu não aguento, me tira daqui. Porque nós olhamos esse irmão que está insuportável trabalhar com ele, porque só reclama. Reclama de tudo. Mas quando nós olhamos para aquele irmão, o reino dos céus é semelhante a... Nós vamos olhar como está esse semelhante lá dentro dele, como está o mundo dele. Se ele está insuportável por fora, ele não está se suportando por dentro. O mundo dele lá dentro está insuportável. Deixa eu ver o que está acontecendo com esse irmão. Como está a família. É isso, ser trabalhador da última hora. É entender o que acontece com os nossos semelhantes. Não pelo olhar daqui, mas é sair para essa seara, para esse campo de vinha
que é o nosso planeta, que é o nosso mundo, que é a nossa família, que é os nossos irmãos, irmãos em humanidade. Não importa se é o do ladinho aqui ou se é o do lado de lá do planeta. Defendemos os nossos, aqueles que estão na mesma doutrina que nós, aqueles que têm os mesmos ideais, os mesmos pensamentos, a mesma fé, a mesma religião, o mesmo bando, e os outros, de cidades diferentes, de política diferente, de futebol diferente, de país diferente, nós enxergamos de outra forma. Quanto não? Os nossos irmãozinhos de lá do outro lado do mundo, aqueles que não têm ainda um entendimento que nós já temos. Se não podemos fazer nada, se não podemos aquecê-los com uma roupa que nutre o frio da carne e com uma roupagem espiritual que vai nutrir a alma e o espírito, nós enviamos uma oração. Vemos nos noticiários coisas bárbaras e criticamos, quando devemos, no mínimo, fazer um agradecimento a Deus. Eu agradeço, porque hoje, nessa encarnação, eu não pratico mais isso. Em outras, acho que sim. Nessa não, mas eu peço piedade, misericórdia para os meus irmãos que ainda estão praticando. Porque de luzinha em luzinha acesa no nosso coração e acendendo do outro, que acende o do outro, vamos iluminando o planeta. E quando conseguimos nutrir alguém que tem fome, que tem sede, que está com frio, esse, um pouco mais nutrido, vai nutrir o outro, que vai nutrir o outro, que vai nutrir o outro. Quando nós mudamos o nosso mundo, conseguimos mudar o mundo de alguém, o mundo de alguém melhor vai mudar o de todos. E depende de nós, cada trabalhador. E a responsabilidade nossa, espiritualista, é muito maior, porque nós temos um conhecimento. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque nessa travessia de mundo aqui, o que é 100 anos? Perante a eternidade? É muita coisa. Mas André Luiz diz que uma existência inteira dessa vida é um ato. Um corpo é uma veste. Quantas já tivemos? Quantas roupas já vestimos? Esse mês? Mês passado? Essa semana? A gente nem lembra. Então, quantas vestes já tivemos? Lá no Oriente, no Ocidente, nas Américas. Quantas vestes nós já tivemos para hoje criticar os irmãos que estão vestindo as vestes orientais? Um século é só um dia, passa assim, muito rápido. Um serviço é uma experiência, um triunfo, uma aquisição. Uma morte é um sopro renovador. E André Luiz nos diz quantas existências, quantos corpos, quanto século, quanto serviço, quanto triunfo, quantas mortes precisamos nós ainda para refletir sobre essa grande seara do Mestre. Vamos trazer para nós a responsabilidade do trabalho, olhar para essa vinha e entender que a cada uva colhida se transformará em algo sublime. Cada vida que nós vamos ali ajudar, nós vamos socorrer, nós vamos transformar aquele mundo e o mundo da família todos. Vamos agradecer a Jesus neste momento por estarmos aqui, por ouvir o seu chamado, agradecer por não ter desistido de nós e de hora em hora passar
e nos chamar na praça onde estávamos distraídos. Agradecer a Deus Pai misericordioso, porque nós aceitamos o chamado, o convite e estamos postos a trabalho. Agradecer a Deus pela oportunidade de vida neste planeta maravilhoso, nessa terra que nos acolhe, que nos alimenta, que nos veste. Agradecer esta mãe e dizer a ela que sim, nós aceitamos tudo que ela nos propõe para a vivência do corpo, nesta jornada, nesta experiência, e que sim, deixaremos para a terra tudo o que é da terra. Agradecemos a Jesus por esta reflexão. Pedimos a Ele que nos acompanhe em paz aos nossos lares, que abençoe a cada irmão e humanidade nesta terra, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada a vocês.